Bom, retornando ao segundo bloco, hoje com o Dr. Marcos Troian, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, seccional Rio Grande do Sul, abordando o tema diabetes. Dr. Marcos, as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no mundo, né? Principalmente no mundo ocidental. Nós temos que 75% das mortes de indivíduos com diabetes mellitus ocorre por doença cardiovascular. E nós temos que 50% são por doença aterosclerótica coronariana. O paciente morre por infarto, por morte súbita. Esse paciente geralmente é o diabético tipo 2, não insulino dependente. Como nós abordamos esse paciente? Qual a orientação para que esse paciente não venha a ter os desfechos cardiovasculares negativos que nós nos deparamos no dia a dia? Realmente, a abordagem do diabetes, o diabetes tem vários tipos de diabetes, a classificação, mas na realidade 85%, 90% e esse boom que está acontecendo é o tipo 2, porque ele é multifatorial. Até certo tempo atrás, muito pouco tempo atrás, sabia-se que era a doença cardiovascular a causa mortes do diabetes principal. Hoje, infelizmente, entrou outro concorrente aí que é o câncer. Então, o câncer, como causa de diabetes, está concorrendo muito com a doença cardiovascular e, às vezes, ganhando por um pouquinho, né? Então, isso aí preocupa também. Mas, na realidade, inerente à pergunta, muito pertinente, o grande problema é o perfil dessa doença, que se sabe que as complicações... Bom, primeiro, dados assim, horríveis, 50% dos diabéticos não sabem que o são. Então, é uma doença subdiagnosticada. Então, nós temos que diagnosticar mais. Outro aspecto, como é uma doença que não dá muitos sintomas, no início desta doença, a pessoa não leva muito a sério a doença. E nós sabemos que são os 5 primeiros anos que determinam as complicações lá na frente. E aí, a pessoa... E o outro dado que eu tenho que dizer também, somos muito poucos diabetólogos no Brasil e no mundo. Então, o diabético vai sendo tratado por clínicos que tem que tratar, não adianta, nós não conseguimos tratar todos eles. Então, e aí, mas é que o clínico tem outros enfoques, como o cardiologista tem outro enfoque, ele nos ajuda também, não é? Mas o problema é que muitas vezes a informação que nós temos que passar para o paciente é tanta que a gente foca mais, quer dizer, eu vou focar mais na glicose. Eu não vou focar na hipertensão, por quê? Porque eu deixo para o cardiologista. E aí vocês também nos ajudam, mas o foco é no outro. E aí o paciente negligencia nos seus dados mais importantes, que se chama o lifestyle. Quer dizer, por enquanto que ele não modifica os seus estilos de vida, quanto alimentação, quanto atividade física, aí é complicada a coisa. Aí ele vai mudar o seu estilo de vida depois que surge a complicação. Aí já surgiu a complicação. Daí já não é prevenção primária, exatamente, já é prevenção secundária. Aí é prevenção secundária. Mas na prevenção primária, qual a orientação para que nós consigamos trazer esse paciente para níveis glicêmicos adequados? Primeiro, o indivíduo tem que primeiro ele tem que saber a doença que ele tem. Então, ele tem que ler um pouco a respeito e ser esclarecido um pouco a respeito, né? Sem dúvida. Ele tem que tomar uma posição frente a essa doença, que eu acho que a alteração da glicose é igual à alteração da pressão, que vocês dominam perfeitamente. Quer dizer, as oscilações de humor, de problemas, sobe a pressão, sobe a glicose, é tudo igual. Então, são fases da vida difíceis, mas que a pessoa tem que incorporar isso aí. Quer dizer, eu estou diabético e eu tenho que tomar uma providência. Eu tenho que... Não é aquela história, me dá a medicação e me livra do meu compromisso. Bom, aí
me dá a medicação e me livra do compromisso de mudar o estilo de vida, é a primeira certeza que eu tenho da complicação. E depois, como tu disseste, a complicação, depois de ter a complicação, nós temos que lutar primeiro para reconhecer o diabetes mais cedo. E depois, para evitar que ele não tenha complicação. Porque o diabetes é a maior doença incapacitante que tem. Tudo aquilo, em resumo, do diabetes, se nós queremos falar em complicação, o que é a complicação do diabetes? Tudo aquilo que causa mortes, que vai acontecer com 80, 90 anos, no diabetes, acontece nos 30, 40. E aí, incapacita, aí é o nosso custo Brasil e uma série de coisas. Uma internação de um paciente diabético é 5 vezes maior, mais complicada em termos de custo de exames do que o não diabético. Então, nós temos que tentar motivar essa pessoa que é prevenção, mesmo antes de aparecer o diabetes, por causa de fatores como ter diabetes, aumento de peso, sedentarismo, e quando chega o diabetes, vamos tratar, mas não esperar só do seu médico. É 50% o comprometimento. 50% do nosso lado, não é, Arnoldo, e 50% do portador de diabetes. Se não houver este racha de comprometimento de 50%, a complicação está aí. Nós falamos no intervalo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um velho ditado popular. Porque nós médicos, quando orientamos os pacientes, até nós achamos que estamos sendo repetitivos demais, né, Marcos? Porque, olha, você tem que fazer exercício físico, você tem que mudar seu estilo de vida, seu hábito alimentar tem que ser diferente. E parece que aquilo é tão corriqueiro que às vezes, mas será que eu não estou falando demais nisso? E o hipertenso e o diabético, como o Dr. Marcos falou, são parecidos. E eu sempre digo para os pacientes, olha, eu gostaria que você tivesse dor, porque dor você daí me procuraria o Dr. Marcos. Como você é assintomático, tu vai levando de barriga. Não é mais ou menos assim, Marcos? Exatamente assim. Esse é o grande problema. E o interessante com relação, e tu que disseste isso, quer dizer, um dos mecanismos de aprendizagem é a repetição, é quando a gente, depois de dizer 682 vezes, a gente vai dizer a 683, e aí a pessoa olha e diz, mas gostei muito de ouvir isso aí, vou fazer isso. Já tinha sido dito 682, mas aí ela tinha, eu não sei qual é a diferença, ouvido e não escutado, né? Isso é uma coisa, a pessoa não está receptiva. E outra que me preocupa particularmente muito é que nós temos que passar muita informação e às vezes até por ansiedade nossa, no sentido de ajudar a pessoa, né? Queremos... E a pessoa não está receptiva, ou então é muita informação. Hoje eu dou metade da informação do que eu dava uns anos atrás, para ver se aquela metade eu filtro e aquela metade seja mais absorvida do que tanta informação no início, principalmente no início do diabetes. É difícil, é muita coisa. Tem muita coisa de verdade, tem muito mito. E tu falaste diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que não usa insulina, usa o ADO, o antidiabético oral, só o comprimido, vírgula, no início. Todo o diabético tipo 2, bem tratado, vai à insulina. Quanto mais cedo ele insulinizar, melhor o desempenho dele em todos os aspectos e melhor e menos complicações ele vai ter. Agora, se eu gosto da insulina, se eu não gosto, isso é outra história. Mas que a realidade é essa. Nós temos que insulinizar mais cedo e hoje tem as canetinhas,
A evolução foi muito grande, né? Mas o Dr. Marcos colocava uma coisa que nós nos deparamos, né, com a situação que nós nos deparamos no consultório. A grande parte, existem pesquisas, né, Marcos, sobre isso, que o paciente ouve bastante, escuta pouco. Exato. Talvez por um bloqueio pessoal da sua fragilidade perante a doença, do seu medo do que está por vir. Existem trabalhos sobre isso. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos para o terceiro bloco.